Você já imaginou como seria tentar se concentrar em uma aula enquanto seu corpo faz movimentos ou sons involuntários que você não consegue controlar? Hoje nós vamos falar Brad, sobre para com frações. isso. Frações são suas amigas. Vocês usam frações no dia a dia. Vocês só não percebem. Por exemplo, digamos que sua mãe faça uma torta. Ela corta a torta. Foi. Vá para a diretoria agora. Pois é, essa é a realidade de muitas pessoas com a síndrome de Tourette, um transtorno neurológico que vai muito além dos tics. Ele envolve também desafios emocionais, cognitivos e sociais. No nosso trabalho, buscamos entender essa síndrome de forma ampla, desde a fisiologia cerebral envolvida até as políticas públicas e estratégias de inclusão que podem garantir uma vida acadêmica mais justa e acolhedora para esses estudantes. Levando em consideração os aspectos morfofuncionais, é visível que a síndrome de Tourette é um transtorno caracterizado por tics motores simples e complexos, tics vocais e, em alguns casos, sintomas obsessivo-compulsivos. Seu início ocorre antes dos 21 anos e o transtorno apresenta um curso descontínuo, mas cronificado. A síndrome ocorre principalmente em meninos e apresenta hereditariedade genética com diferentes manifestações. Para compreender a fisiopatologia da doença, é necessário o entendimento da fisiologia do córtex. Há consenso que, a nível cerebral, se distinguem vários circuitos neuronais paralelos, que dirigem a informação desde o córtex até estruturas subcorticais chamadas de gânglios basais e retornam ao córtex passando pelo tálamo. Esses trajetos são conhecidos como circuitos córtico-estriato-tálamo-corticais e são responsáveis por mediar a atividade motora, sensorial, emocional e cognitiva dos indivíduos. No entanto, cogita-se que os pacientes com síndrome de Tourette têm uma deficiência na inibição desses circuitos, que a nível motor se expressa com tiques e compulsões e a nível límbico-frontal como parte da sintomatologia obsessiva e déficit de atenção. Essa deficiência inibitória, normalmente voltada a evitar uma excitação causada por estímulos muito leves, se reflete em uma hipersensibilidade aos estímulos tanto do meio interno como do meio externo. É possível compreender a fisiopatologia da síndrome de Tourette de forma mais profunda com o estudo da bioquímica. A manifestação do transtorno envolve alterações nos neurotransmissores cerebrais, especialmente na dopamina, que tem papel central no controle dos movimentos. De forma geral, acredita-se que na síndrome de Tourette existe um excesso de atividade dopaminérgica nos circuitos cerebrais responsáveis pelo controle motor, principalmente nos núcleos da base. Essa ideia surgiu porque os neurolépticos que bloqueiam os receptores de dopamina costumam reduzir significativamente os tics, enquanto substâncias estimulantes que aumentam a dopamina, como é o caso da cocaína, tendem a piorar os sintomas. Isso indica que o problema está ligado a uma hiperatividade do sistema dopaminérgico. Há evidências de que os pacientes com Tourette apresentam maior densidade de receptores dopaminérgicos do tipo D2 na região pré-frontal. Esse excesso de receptores causa superativação do circuito córtico-estriato-tálamo-cortical, perdendo parte de sua capacidade de inibir impulsos motores automáticos e permitindo que os tiques ocorram com mais facilidade. O sistema noradrenérgico também parece ter papel relevante, já que medicamentos como clonidina e guanfacina, que reduzem a liberação de noradrenalina, ajudam a melhorar os sintomas. Por outro lado, estudos mostram que a serotonina pode estar diminuída no cérebro de pessoas com Tourette, especialmente nos gânglios da base. Essa redução, no entanto, é mais evidente em pacientes que também têm transtorno obsessivo-compulsivo, condição frequentemente associada à síndrome de Tourette. Outros neurotransmissores também podem participar desse desequilíbrio, como o GABA, que é inibitório e pode estar reduzido, diminuindo ainda mais o controle sobre os impulsos motores. Além do mecanismo fisiopatológico conhecido, estudos imunohistoquímicos recentes apontam o envolvimento do sistema imune da síndrome de Tourette, levantando uma hipótese inflamatória. Essas pesquisas mostram que pacientes com Tourette podem apresentar aumento na produção de anticorpos, como os antifosfolipídios e antineurais, indicando uma possível autoimunidade. Além disso, foram encontrados níveis elevados de citocinas inflamatórias, como a interleucina 12 e o fator de necrose tumoral alfa, que tendem a aumentar durante as fases de piora dos tics, sugerindo que a intensidade dos sintomas pode estar ligada ao grau de inflamação no organismo. Outros achados incluem alterações nas moléculas de adesão, como a VCAM1
e a iselectina e na quinurenina, substância associada à ativação de células de defesa e ao metabolismo de neurotransmissores, reforçando o envolvimento do sistema imunológico. Casos de melhora dos tiques após o uso de anti-inflamatórios, como os inibidores da COX-2, e após tratamento com antibióticos e infecções como estreptocócica, micoplasma pneumônia e a doença de Lyme, também apoiam essa hipótese. Assim, a síndrome de Tourette pode, em alguns casos, resultar de um processo inflamatório ou autoimune, no qual o sistema imunológico, ao reagir contra infecções, acaba interferindo no equilíbrio químico e funcional do cérebro, contribuindo para o surgimento e agravamento dos tiques. Através de exames que utilizam métodos biofísicos para obtenção de imagens, podemos observar manifestações neuroanatômicas da síndrome de Tourette nas regiões corticais afetadas pelo transtorno, como anormalidades nos volumes dos núcleos da base no corpo caloso. Um exame muito utilizado na investigação da síndrome é a ressonância magnética, que utiliza campos magnéticos e ondas de radiofrequência para gerar imagens detalhadas do cérebro sem radiação ionizante. Assim, por meio de softwares específicos de análise de imagem, os pesquisadores conseguem medir o volume e a espessura de regiões cerebrais, comparando-as entre pacientes e controles saudáveis. Adultos com Tourette submetidos à ressonância magnética sem realização de tratamento com antipsicóticos a longo prazo revelaram volumes significativamente menores dos núcleos caudado, globo pálido e putamen, quando comparados com o grupo controle, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Resultados similares foram encontrados em outros estudos ao compararem crianças com síndrome de Tourette e grupos controle, observando diferença importante no volume do globo pálido esquerdo e assimetria lenticular. Outro exame bastante utilizado para investigar a atividade da síndrome são as tomografias de emissão, que funcionam da seguinte forma: o paciente recebe uma substância radioativa que se liga a moléculas específicas do cérebro. Essa substância emite radiação, que é detectada pelo aparelho, e o computador transforma esses sinais em imagens coloridas, mostrando quais áreas estão mais ou menos ativas. Tomografias de emissão realizadas em pacientes com Tourette têm revelado hipometabolismo e hipoperfusão em regiões do córtex frontal e temporal, no cíngulo, corpo estriado e tálamo dos indivíduos. Agora, avaliando as características morfofuncionais da síndrome de Tourette abordadas anteriormente, como essa síndrome pode ser manejada no contexto educacional? Para que acha que serve a escola, Brad? Sinto muito por ter interrompido a Não aula. está respondendo à minha pergunta. Para que serve a escola? Para educar, não é? Para usar o conhecimento e acabar com a ignorância? A Lei de Inclusão número 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevista na Constituição Federal, é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. A lei abrange diversas áreas, como acessibilidade, educação, trabalho e acesso à justiça. Como está descrito no artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Além disso, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Incumbe ao poder público assegurar um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. É importante entender que, por mais que a síndrome de Tourette não esteja listada como uma deficiência na LBI, a mesma adota um modelo biopsicossocial para definir deficiência, que não se limita apenas ao diagnóstico clínico. Nesse sentido, a lei considera a pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento a longo prazo, físico, mental, intelectual ou sensorial, e ou que interações com barreiras, sejam elas atitudinais, sociais ou ambientais, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Por isso, a síndrome de Tourette pode levar ao reconhecimento como pessoa com deficiência se os tiques e as comorbidades associadas gerarem um impedimento de longo prazo, mental ou intelectual, que afete a funcionalidade ou se esses impedimentos, combinados com a falta de compreensão, estigmatização e barreiras sociais, resultarem em limitação significativa na participação social, educacional e profissional. Assim, é muito importante o cumprimento das diretrizes da LBI na instituição de ensino superior, visto que, no contexto universitário, pessoas com a síndrome de Tourette devem ter um ambiente propício para a sua educação e socialização. A partir do entendimento dessa necessidade, a UPE possui, de acordo com a Resolução CONSUM número 17 de 2021, a Política de Acessibilidade e Inclusão Educacional da Universidade de Pernambuco, na qual são estabelecidos objetivos, princípios, diretrizes e ações que visam garantir os direitos legais aos discentes e docentes da UPE com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, eliminar barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais, comunicacionais, reafirmando o compromisso da UPE com a diversidade humana, a diferença, a cidadania, os valores democráticos e a justiça social, promover ensino de excelência, equitativo e inclusivo em todos os campos da UPE, considerando as singularidades e especificidade dos discentes e docentes, assegurar a formação aos docentes e demais profissionais da universidade com orientação equitativa, inclusiva e de aprendizado ao longo da vida. Instituído através do artigo 10 da mesma resolução, foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, o qual tem como objetivo articular e assessorar os cursos de graduação no que se refere à acessibilidade e à inclusão, contribuindo para a garantia da equidade de condições para o acesso à educação de qualidade a todos. Para isso, o NAI tem como principais atribuições identificar demandas de acessibilidade e inclusão nos cursos de graduação da UPE, orientar docentes e coordenadores de curso no que se refere à legislação vigente na área de acessibilidade e inclusão educacional, apoiar docentes e coordenadores de curso na busca de alternativas didático-pedagógicas que possibilitem a aprendizagem com qualidade de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, fomentar a formação continuada de docentes nas temáticas relacionadas à acessibilidade e inclusão. Desse modo, o conceito de acomodações razoáveis previstos pela LBI é também assegurado por políticas da UPE, a fim de garantir adaptações individualizadas que não causem ônus desproporcional à instituição, mas que garantam a participação do aluno. No caso da síndrome de Tourette, com treinamento da equipe docente e administrativa sobre a natureza involuntária dos tics, com flexibilizações direcionadas às necessidades desses alunos, como, por exemplo, na flexibilidade do local de provas e no assento das aulas, com garantia da não discriminação, com acompanhamento por psicólogos ou pedagogos da universidade e entre outros. Gosta de fazer barulho e incomodar as pessoas, Brad? Não, senhor. Então por que faz? Porque eu tenho a síndrome de Tourette. E o que é isso? É uma coisa no meu cérebro que me faz fazer barulhos estranhos. Mas poderia controlar se quisesse, não é? Não, senhor. É uma doença. Por que você não se cura disso? Não existe cura. Eu gosto de fazer barulho tanto quanto vocês gostam de ouvir. Mas eles ficam piores quando eu fico estressado, quando vocês não aceitam que eu não posso evitá-los. Mas quando eu me sinto aceito, eles até melhoram. O que nós podemos fazer? E estou falando de todos da escola. No que podemos te ajudar, Brad? Em situações de estresse ou de alta demanda cognitiva, como provas e apresentações, os sintomas da síndrome de Tourette tendem a se intensificar, causando constrangimento e desconforto para o estudante, o que torna o ambiente universitário um grande desafio para pessoas com essa síndrome. Além disso, também é necessário considerar os sintomas não tão perceptíveis já citados anteriormente,
como obstáculos na educação superior desses indivíduos. Na Universidade de Pernambuco, a UPE já tem núcleos de acessibilidade e ações afirmativas voltados a estudantes com deficiência. No entanto, há ainda poucas medidas específicas para condições do neurodesenvolvimento, como a Tourette. Entre as ações que podem ser implementadas, podemos destacar algumas ideias. Primeiro, a criação de um protocolo neurodiverso institucional. Esse documento traria orientações claras sobre como professores e servidores devem lidar com estudantes que têm a síndrome de Tourette, TDAH ou TEA, garantindo condutas padronizadas, prazos flexíveis e avaliações justas, sem expor o aluno. Também é essencial investir em capacitação docente, com oficinas periódicas sobre comunicação inclusiva e manejo de tics. Essas formações ajudariam os professores a entender melhor a condição e a criar um ambiente de respeito e empatia. Além disso, pode-se criar também grupos de convivência e tutoria entre pares neurodiversos, para que estudantes com experiências semelhantes possam trocar estratégias e se apoiar mutuamente. Outra medida interessante seria o desenvolvimento de uma plataforma digital de acessibilidade cognitiva, integrada ao sistema acadêmico da UPE. Por meio dela, o estudante poderia solicitar adaptações pedagógicas, tempo extra em avaliações ou apoio psicopedagógico, tudo de forma simples e sem muita burocracia. Ou seja, a implementação de uma rede de apoio interdisciplinar, semelhante aos Accessibility Resource Centers. Também poderíamos pensar na criação de espaços de estabilização sensorial nos campus. Seriam ambientes tranquilos, acolhedores e silenciosos, onde o estudante pudesse se recolher durante uma crise ou em momentos de ansiedade. A Lei 12.911 de 2023 do Estado da Paraíba, por exemplo, assegura a presença desses locais em ambientes públicos e privados destinados a grandes públicos. Poderia ser uma inovação muito importante dentro da UPE incorporar esses espaços. E, por fim, é fundamental promover campanhas de sensibilização e desestigmatização da síndrome de Tourette. Essas ações podem acontecer em forma de palestras, rodas de conversas e eventos abertos à comunidade, para promover consciência, empatia e valorização da neurodiversidade. Com iniciativas como essas, a UPR pode avançar na construção de uma universidade verdadeiramente inclusiva, que acolhe as diferenças e garante a todos o direito de aprender, participar e pertencer.